Eu quero trazer aqui uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração nessa última semana, esse encargo dessa última semana no meu coração, sabe? E algumas coisas que Jesus tem falado comigo ao nível pessoal. E eu quero começar contando uma história. Há algumas semanas atrás, ou melhor, alguns meses atrás, quando a gente podia viajar, sair da nossa casa, pegar a estrada, entrar no avião e sair. Eu estava viajando com a minha família de carro e nós estávamos dirigindo para uma cidade para passarmos um tempo juntos e curtimos esse tempo de férias. Eu estava dirigindo o carro, as crianças dormiram e eu peguei e apertei lá no Spotify uma playlist, e essa playlist buscou umas músicas antigas, sabe aquelas músicas antigas? Eu comecei a ouvir essas músicas antigas e entraram músicas da minha adolescência, da minha infância, músicas que fizeram parte da minha formação como cristão, que me ajudaram, músicas que eram antes de eu ter nascido também, começaram a tocar hinos, e aquilo começou a literalmente encher o carro da glória de Deus. E agora eu estou dirigindo aquele carro, estou cantando alto, a Mara está do meu lado também cantando, e nós estamos ali adorando a Deus, relembrando. Aí a Mara falou assim: olha, eu queria tanto achar uma banda antiga, da época que eu morava em Atlanta, essa banda me abençoou muito. Nós entramos e achamos a banda, soltou, e aquele negócio começou ainda a abençoar a gente muito mais, e eu fiquei extremamente tocado por Deus com aquelas músicas. Nessa época agora, eu estava tomando um café da manhã, talvez uns 3, 4 dias atrás, e eu lembrei desses episódios. Sabe quando você tem um flashback assim, a coisa vem rápido, passa rápido assim, diante de você? Eu lembrei disso, e eu comecei a pensar quão é valioso nós darmos um passo para trás e voltarmos aos dias passados. E me veio um pensamento que talvez as respostas que nós precisamos para hoje não esteja à frente de nós, esteja lá atrás. Talvez a resposta para essas crises que nós estamos vivendo, ou para a crise que nós estamos passando, não esteja adiante de nós, esteja numa busca lá atrás, de nós voltarmos lá atrás. Existe tanta coisa perdida no nosso passado que precisa ser revivido. Existe tanta verdade que se escoou diante do tempo, ou pelo tempo, que nós precisamos ressuscitar. E eu me lembrei de algo, que quando eu estava voltando da Colômbia, alguns meses atrás, eu estava pousando no Brasil, e o Senhor me disse assim: Guga, o futuro para os problemas, para resolver os problemas, não estão diante de você, estão atrás de você. E eu me lembrei de Apocalipse 2:5, que diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende, volta às práticas das primeiras obras. Ele está dizendo o seguinte, o texto está dizendo o seguinte, Deus falando ao apóstolo João, ele está dizendo: volte às primeiras obras. E eu comecei a perceber que talvez a solução para grande parte do nosso problema esteja lá nas primeiras obras, seja rever o passado para compreender o presente e impulsionar a mudança do futuro. Eu estava conversando com um amigo meu, fiz uma live assim, eu estou nessa série de lives, né? Eu vi até um meme que diz que se você for na geladeira da tua casa à noite, cuidado que vai ter lá um dispositivo com a live lá dentro, lá te esperando. É uma chuva de live, mas eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem que se posicionar e a gente tem que ocupar espaço. Se a gente não ocupa espaço, alguém vai ocupar espaço com conteúdo que não é bom. Então, que a gente ocupe espaço com conteúdo bom. E eu estava conversando com esse cara, esse menino é um empresário bem sucedido. Ele tem andado comigo há muitos anos, e ele me disse algo: talvez a solução desses problemas que nós estamos vivendo seja buscar a sabedoria de pessoas que já passaram por isso, porque na sabedoria deles o caminho vai ser encurtado. E esse negócio ficou dentro de mim, por quê? Porque Deus já vinha falando comigo que o futuro não está lá na frente, está lá atrás, que talvez as respostas estejam em voltar às primeiras obras, perceber aquilo que se perdeu e agarrar isso de verdade e caminhar para frente. E Apocalipse 2:5 pulou nos meus olhos. E quando nós voltamos lá atrás e começamos a ler histórias bíblicas, nós começamos a perceber que muitas das histórias bíblicas estão ligados a homens que passaram dias escuros, pessoas que caminharam em dias de trevas,
Sabe, nem sempre foi moleza para aquele povo. A gente acha que muitas vezes um contato com Deus geram dias mais tranquilos para a gente, mas muitas vezes o contato com Deus só nos fortalece para atravessar dias escuros. E agora, quando eu comecei a perceber e comecei a então entender que eu tinha que nesse tempo ler histórias bíblicas de homens que atravessaram crises, e não apenas crises pessoais, mas crises globais, ou crises nacionais, eu fui atrás de vários textos, abri a Bíblia e de verdade, a minha semana foi devorando textos que falam sobre homens que se moveram no meio de crises, como José do Egito, que uma fome bateu no mundo, e no meio daquela fome, ele conseguiu então interpretar um sonho e fazer então uma estrutura que, quando a fome chegou, eles estavam preparados para passar por aquela temporada escura. E o primeiro texto que fala de caos na Bíblia, que fala de trevas, que fala de algo difícil, está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Olha o que a Bíblia diz, que eu acho que todo mundo conhece esse texto, mas eu quero voltar aqui para que a gente entenda para onde nós estamos indo. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, não havia forma, e vazia. Existe uma versão que é a versão mais próxima do original, que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez separação entre trevas e luz, e chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, e a noite e a tarde e a manhã do primeiro dia se foram. Sabe, esse texto fala do início da criação, onde as coisas ainda não tinham sido formadas, onde havia um vazio, um vácuo sobre o planeta, onde a Bíblia é muito clara que diz que as trevas cobriam a face da terra. Agora presta atenção em tudo isso. Aqui o cenário que se constrói no início de todas as coisas, naquele pré-rompimento de algo novo, é um cenário de caos. A primeira coisa que eu quero te propor é que muitas vezes, quando um cenário de caos aparece na nossa frente, na verdade é o início de uma criação de uma nova realidade. A gente não pode interpretar o caos como um fim, mas como um meio. Nós não podemos interpretar ou abraçar a crise como um fim, mas como um meio. Nós não podemos, como cristãos, olhar tempestades como um fim, mas como um meio. Sabe, nós estamos no meio de rompimento de algo novo. Nós estamos no meio daquilo que vai iniciar uma nova história para as nações, uma nova história para a igreja global, uma nova história para as nossas empresas, uma nova história para as nossas famílias. Abrace essa verdade. Então, eu quero que você perceba que no meio desse caos, Deus não estava parado, porque uma das coisas que me faz ficar bravo é que as pessoas não conseguem perceber Deus no meio das tempestades ou no meio do caos. E Deus não estava parado. Olha o que a Bíblia fala, duas coisas aqui que eu quero ressaltar, grifar ou levantar para que você entenda no início dessa mensagem. Primeiro, que o Espírito de Deus se movia. Vamos lá, o Espírito de Deus se movia aonde? Sobre a face das águas. Há um movimento do Espírito acontecendo agora, mesmo você não conseguindo ver. Há um movimento do Espírito sobre a face das águas. Se você for pegar algo que na teologia é chamado de tipologia bíblica, você vai encontrar que a tipologia bíblica de águas, quando a Bíblia fala de águas, ela está falando de nações. Então há um mover de Deus sobre as águas, sobre as nações, nesse exato momento. Perceba esse mover. Talvez esse mover, ele não está sendo tão claro como alguns querem ver, mas o Senhor nessa hora e nesse momento está fazendo algo. Eu estava me lembrando, eu estava conversando com um amigo meu e ele me lembrou disso, e a gente começou a conversar e a mergulhar nisso.
Quando nós tivemos aí há um pouco mais de um mês atrás o Descent, nós vimos os estádios sendo cheios, e Heidi Baker, ela liberou uma palavra num período dela de envio, e no bloco de envio ela disse o seguinte: Deus vai levantar os missionários brasileiros e irá enviá-los para as nações, mas eles não irão como órfãos, eles não irão como pessoas que carregam o espírito de orfandade. Deus vai curar isso. Agora perceba, um mês e pouco depois, as fronteiras do mundo se fecham, todo mundo volta para dentro de casa. Talvez isso seja para você e para mim resolver os nossos problemas de orfandade. Talvez isso seja para mim, para Melk e para todos aqueles que têm um chamado para as nações, entenderem que agora é a hora de voltar e resolver os seus problemas, porque um missionário com pendências no campo missionário é um problema. Então nós estamos num ponto agora que precisamos reconhecer o mover de Deus no meio de tudo isso. Então o Espírito de Deus se movia, essa é a primeira coisa. Então há um movimento de Deus, diga comigo, há um movimento de Deus. E quando o Espírito de Deus se move, a segunda coisa que Deus está fazendo agora é separando luz de trevas. As trevas cobriam a terra, e agora Ele está dizendo, haja luz. Ele está trazendo uma separação. O que eu quero propor é que no meio de tudo isso está havendo uma cisão, uma separação, um rompimento. E como Deus provoca esse rompimento? Diga comigo, pela palavra. Mesmo você em casa, diga, pela palavra. O que difere luz de trevas é a palavra. O que traz uma cisão entre luz e trevas é a palavra. Então, mais do que nunca, o que nós temos que levantar nesse momento não é as obras das trevas, mas a obra que vem da palavra. Quando Deus diz haja luz, Ele usa uma palavra que é uma palavra chamada ayar. Ayar significa criar a partir de algo que já existe. Por isso o texto de Gênesis capítulo 1 diz que a terra se tornou sem forma e vazia. A terra não era sem forma e vazia, ela se tornou. Alguns teólogos dizem que ela se tornou depois que Lúcifer, que era o querubim ungido, caiu dos céus e se chocou na terra. Alguns dizem isso. Então a queda, essa queda de Lúcifer trouxe escuridão sobre a terra. Agora perceba que quando Deus diz haja luz, Ele traz uma separação. Nada pode ser feito ou se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Hã? Caiu aonde? Hã? Estava pegando o ritmo. Caiu aonde? Que parte? Hã? No meio do quê? Eu nem lembro onde estava. Não, só precisa. Gente, desculpa, a internet caiu. Está funcionando, está todo mundo dizendo que está funcionando, só daqui que caiu. Eu estou recebendo mensagens aqui. Já voltou, ok. Vamos lá, gente. Voltando, eu não lembro onde eu estava, mas eu vou voltar um pouquinho mais, ok? Ok, então vamos lá. A terra ela se tornou sem forma e vazia. Ok? A terra ela não era sem forma e vazia. O texto diz que ela se tornou sem forma e vazia. Então o texto diz que havia então algo antes disso.
Perceba que alguns teólogos dizem que foi esse se tornar foi porque Lúcifer caiu do céu, Lúcifer, esse querubim ungido, caiu do céu e bateu na terra, e agora ele traz essas trevas, essas trevas para a terra. Então, quando Jesus, ou quando Deus, na verdade, fala haja luz, Ele está usando uma palavra chamada ayar. Ayar é construa, se faça a partir de algo que já existia. Então ele está falando que essa luz vem de algum lugar, e certamente essa luz não era uma luz física, porque a luz física só aparece em Gênesis capítulo 1 versículo 16. Gênesis capítulo 1 versículo 16 diz que Deus criou o sol, essa luz que você tem pela manhã, que vem com esses raios maravilhosos de sol, no nascer do sol, essa luz só foi criada em Gênesis 1,16. Então a luz de Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 3, é a luz que sai de Deus. Essa mesma luz é citada no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada foi feito ou se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, para que testificasse sim da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então o que eu quero propor para você é o seguinte: que antes de nós vermos uma luz física, nós tínhamos uma luz espiritual, uma luz que saía de Deus, separando trevas de luz. O que eu quero propor é que nesse texto, é claro que antes de toda a criação, antes de todo o movimento que vai gerar transformação, a primeira coisa que se manifesta é a luz. A primeira coisa que precisamos ter como parâmetro e foco é a luz que vem de Deus. Nós não mudaremos essas circunstâncias que estão diante de nós. Vamos lá, gente, as circunstâncias não serão mudadas se não voltarmos a Deus primeiro. Voltar a Deus é primeiro compreender que a realidade terrena, ela é influenciada pela realidade espiritual. Por isso eu digo que a melhor forma de se viver nessa terra é com paz com Deus. E quando eu tenho paz com Deus? Quando eu tenho o meu coração em Cristo Jesus, a minha vida em Cristo. Ok? Então, para que você hoje consiga se mover no meio dessas crises, tenha paz com Deus, deixe essa luz inundar a sua vida, amém? A segunda coisa que eu tenho ouvido de Deus nesses dias, e que eu quero propor para você, é que mesmo no tempo de crise, nós temos que escolher se nós plantamos ou comemos a semente. Eu acredito que uma das coisas mais espirituais que podemos fazer em tempos de crise é manter o nosso foco no plantio. E quando eu falo isso, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do plantio da nossa vida. Pode passar por dinheiro, mas não é só dinheiro. Sempre que mantemos o nosso sistema de crença intacto diante das adversidades, mandamos uma mensagem que nossos valores não estão fundamentados ou ancorados nas circunstâncias. Sabe, uma das coisas que nós começamos a fazer em tempos de crise é comer a semente e não plantar a semente. E eu acredito que nessa hora talvez você precisa viver, e eu preciso viver, aquilo que está escrito no Sermão da Montanha: bem-aventurado os que plantam com lágrimas, porque colherão com alegria. Mantenha o teu foco no plantio. Existe 3 sementes que nós podemos plantar nesses dias, 3 sementes que vão gerar frutos para o reino de Deus. A primeira semente que você vai decidir plantar hoje junto comigo é a semente da esperança e da humildade.
A semente da esperança é uma semente espiritual e não física. Ela vem de um relacionamento com o Criador. O fruto da esperança é a paz. A paz que não é firmada no entendimento. O que eu quero propor aqui é que todo mundo que vive em esperança, ele tem uma paz que excede o entendimento, porque esperança é esperar com confiança. Esperança não é algo que o mundo tem ensinado para nós muitas vezes, que é, eu tenho esperança que talvez um dia isso aconteça. Cara, não, Deus tem uma promessa para você, eu tenho esperança que isso vai acontecer. Não. Esperança é a alegria antecipada. Diga comigo, esperança é a alegria antecipada. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Vamos lá, o que eu quero propor para você é que quando nós vivemos em esperança, nós começamos agora a provocar uma atmosfera, que não é uma atmosfera de se mover por aquilo que nós estamos vendo, mas se mover pelo relacionamento com o nosso Criador. E se mover com um relacionamento, ou através desse relacionamento, é viver com uma alegria antecipada das coisas que vão vir. O que é isso? Você percebe muito bem quem está vivendo esperança, porque quem está vivendo esperança, ele está plantando independente do dia que ele está vivendo ou da estação que ele está vivendo. E eu digo plantar, é continuar plantando na tua família, na tua empresa, nos teus sonhos, nos teus projetos. Olha o que está escrito em Gênesis 26:1, isso aqui é demais, cara. Abre em Gênesis 26:1. Olha o que a Bíblia fala: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Olha o que a Bíblia está dizendo: havia uma fome na terra, e era uma segunda fome, e essa fome era uma fome além da primeira fome. Provavelmente a terra estava sendo assolada por uma fome pior que foi nos dias de Abraão. Agora você continua lendo o texto de Gênesis 26, vai lá para o versículo 12. Olha o que a Bíblia fala: e semeou Isaque naquela mesma terra. Qual terra? A terra da fome. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. Isaque semeou na terra da fome. O mais interessante aqui é que a terra era uma terra de fome, era uma terra de crise, e ele decidiu plantar naquela terra. Sabe, a gente sempre ouviu algo, que a qualidade do solo é importante. Sim, existe um texto bíblico que fala sobre isso, mas aqui eu quero enfatizar algo, que mesmo que a terra não seja boa nesses dias, mesmo que haja fome, mesmo que haja crise, a semente que Deus te entregou é uma semente de abundância. Eu estou feliz com isso. Vamos lá, eu queria ver vocês pulando aqui junto comigo. Sabe, semear esperança, encorajar pessoas, tem a ver muito mais com a semente que você guarda. E você sabe o que é a semente? A semente é a palavra. Entenda que essa palavra, ela é poderosa para fazer você frutificar na terra da fome, nos dias de crise. Não pare de semear. Escuta o que eu estou te dizendo: não pare de semear no teu conhecimento, não pare de semear na tua empresa, não pare de semear nos teus sonhos, não pare de semear nas pessoas que estão perto de você. Não pare de semear, porque eu quero liberar a palavra de Gênesis 12, ou melhor 26:12, que diz que Isaque semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Quem conhece um pouco de contexto bíblico sabe que a promessa de crescimento é 30, 60 e a 100 por uma semente. O nível high level, o maior nível é o 100. Ele está dizendo aqui, naquele mesmo ano, colheu 100 medidas. Quando ele fala de 100 medidas, ele está falando que não há limites. Talvez seja mais do que 100, eu não sei. O que eu quero propor para você é que ainda esse ano, eu tomo essa palavra na autoridade do nome de Jesus e digo: ainda esse ano,
nós iremos colher sem medida, mas não pare de semear no tempo de crise. Talvez você agora esteja se ajustando para passar esse tempo de crise, mas não pare de semear. Tem uma parte da tua vida, tem uma parte dos teus recursos, tem uma parte, sabe, uma grande parte da tua solidariedade viva para plantar essa semente agora. Romanos 12:12 diz o seguinte: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Eu quero ler isso novamente. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. 2 Coríntios 3:12 diz: portanto, visto que temos tal esperança, mostremos muita confiança. Vamos lá, se você tem esperança, você tem que ter uma ação de confiança. Não adianta você falar para mim, você falar para a tua família, você falar para todas as pessoas que você tem esperança, se você não tem uma ação de confiança. Hoje nós precisamos de pessoas que continuem semeando em esperança. Diga comigo: eu quero plantar uma semente de esperança nessa terra de crise. Empresários, eu sei que a gente tem que se ajustar nessa hora, nesse tempo de crise, cortar custos, mas continue semeando. Continue plantando o crescimento da tua empresa. Preste atenção, nós temos uma oportunidade. Hoje o mundo está tecnológico, a cada dia mais. Invista na tua empresa, continue plantando na inovação dela. Artistas, escrevam músicas nesses dias de crise. Semeiem músicas, semeiem arte. Pintores, pintem. Amigos, plante semente, porque eu sei que Deus irá te abençoar. Plante semente, porque eu sei que Deus irá te abençoar. Você está aí? Plante semente. Plante sementes. Plante sementes. Deus, eu oro, Senhor, para que o teu povo não pare de semear nesses dias de crise. Senhor, eu oro para que eles tenham consciência, Senhor, que eles precisam continuar avançando. Nós não tememos as trevas, nós não tememos as crises, Senhor. O Senhor está acima de tudo isso. O Senhor está acima de tudo isso. Dois, plante a semente da compaixão. Há relatos que no meio do auge do nazismo, que judeus, quando eles estavam presos nos campos de concentração, eles davam parte da sua comida aos mais fracos, como uma oferta e um dízimo deles aos mais fracos. E muitas vezes os mais fracos não tinham força para comer. O que eles faziam? Eles botavam na boca, mastigavam a comida, tiravam da boca e botavam na boca do mais fraco. Qual o nome disso? Compaixão. Sementes de compaixão. O que eu quero propor para você é que nós precisamos sermos agressivos contra a necessidade nessa hora. Sabe, quando o Espírito Santo é derramado sobre um sistema, sobre um grupo de pessoas, quando o Espírito Santo é derramado sobre uma comunidade, ela se torna agressiva às necessidades. Ela começa a quebrar um sistema de necessidades. Ela começa a operar para a mudança do caos. Quando nós lemos Atos capítulo 2, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre aquele cenáculo. E a Bíblia diz claramente que eles começaram a falar em novas línguas. Consequência disso é que agora a comunidade dos santos começou a vencer as necessidades. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terra ou casas vendiam, traziam dinheiro e colocavam ali para que todos fossem amparados. É nessa hora que nós temos a oportunidade para revelar o amor. O amor não se esconde, o amor se revela. O amor não é abstrato. O amor se parece com algo.
É hora de nós vencermos o egoísmo da nossa alma, o egoísmo das nossas atitudes, e irmos até os quebrados. O egoísmo é o túmulo da compaixão. É hora de nós nos levantarmos e gritarmos que o nosso Deus é um Deus de vida, e tudo aquilo que tem nos colocado em um lugar de morte precisa ser vencido. Sabe, existem muitas pessoas agora que estão a ganhar em cima de necessitados, mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é abraçar os necessitados. O amor se parece com algo. O amor se parece com algo. Entenda, não se esconda nessa hora. Tenha compaixão, semeie compaixão. Eu digo para você que aquele que ama o necessitado, Deus derramará bênção sobre ele. Sabe, esses dias eu estava lendo o Salmo, é até interessante, porque 2 dias atrás eu estava fazendo minha devocional, e minha devocional foi Salmo 29. E olha o que está escrito em Salmo 29, versículo 4. Não só o 4, mas alguns versículos. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo do impostor o leva à ruína. O justo, versículo 7, o justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Vamos lá, a Bíblia compara a justiça a se interessar por aqueles que não têm. E mais do que nunca agora nós precisamos nos levantarmos como igreja para amarmos aqueles que não podem, que ainda não tiveram amor, para podermos nos solidarizar, para podermos termos solidariedade com aqueles que não têm o que comer nessa hora. Não só isso, mas aqueles que estão vivendo em ansiedade, em medo, em doenças, em fragilidade. Nós como igreja precisamos termos compaixão para com eles, amém? E a terceira e última semente é uma semente que nós temos que plantar para que o Evangelho continue sendo pregado. Atos 11, a Bíblia fala, e também em 2 Coríntios, capítulo 5, a Bíblia fala sobre uma oferta que estava sendo levantada para a expansão da igreja de Jesus. A Bíblia fala que naqueles dias profetas de Jerusalém disseram que uma grande fome atingiria o mundo. E o que eles fizeram? Levantaram uma oferta para enviar. Mais do que isso, eles se quebraram para enviar uma oferta para uma igreja que estava passando por necessidades. Eu quero propor aqui que nós podemos ajudar igrejas que estão passando por necessidades. Imagina quantas igrejas pequenas nessa hora não têm um sistema de transmissão para poder transmitir os seus cultos. Quantos irmãos agora estão tentando não deixar o seu rebanho se dispersar. Eu quero orar pela vida dos pastores da nossa nação. Eu falo que fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Eu tenho pessoas que estão atravessando nessa hora, amigos, ou conhecidos, ou até inimigos, que estão passando nessa hora enfermidades. Eu quero orar para que todos eles sejam curados nessa hora, para que não haja um dispersar do seu rebanho. Então semeie com generosidade nessa terra. É hora de nós não deixarmos o reino de Deus parar, de nós continuarmos avançando. O que eu acredito, que nós estamos vivendo um momento de guerra. E eu quero encerrar com a palavra de Joel 3,10, que diz: forjai as vossas espadas das enxadas. Então aquilo que foi um dia para arar a terra, agora virou uma arma de guerra. As lanças das vossas foices, aquilo que um dia serviu para cortar o arado, agora é uma arma de guerra. E diga ao fraco: eu sou forte. Então eu encerro esse período dizendo que é tempo de nós falarmos aos fracos que nós somos fortes. É tempo de nós semearmos essa terra e deixarmos a esperança crescer sobre o mundo. Não pare de semear.
Não deixe a tua semente fora dessa hora de crise. Ligue para os teus amigos, declare esperança sobre ele. Ligue para a tua família, profetize Salmo 91 sobre eles. É o nosso decreto nesse tempo, sabe? Ligue para os seus amigos, encha eles de esperança, ore por eles, declare palavras sobre eles. É tempo de nós investirmos no reino de Deus, sabe? Se Deus te deu abundância, derrame sobre aqueles que não têm. Se você não tem o que dar, existe algo que você tem que pode dar, que seja uma ligação ou uma oração, mas nós precisamos nos movermos em compaixão nessa hora de crise. Cuide das pessoas idosas, ame os seus pais, honre a vida deles, cuide dos seus avós. Nós estamos vivendo um momento em que o amor precisa ser revelado, amém? Porque foi isso que foi revelado na cruz do Calvário.